Olá! Vamos falar de um ponto que pega muita gente no inglês: a diferença entre ter e haver. Sabe quando a gente quer dizer, tem um livro na mesa, e a primeira coisa que vem à cabeça é usar o verbo have? Pois é, hoje a gente vai desvendar de vez a estrutura there to be. E olha, entender isso vai muito além de decorar uma regrinha de gramática, viu? É o segredo para começar a pensar em inglês e soar muito mais natural. Vamos lá? Então, vamos direto ao ponto. Olha só essa comparação. Do lado esquerdo, a gente tem um erro comum. Have a pen on the table. Isso só familiar, né? É aquela tradução literal quase que automática do nosso tem uma caneta na mesa. O problema é que em inglês isso fica muito estranho. É como se a gente perguntasse, a mesa tem? Ela possui uma caneta? Fica sem sentido. Já a forma correta, ali na direita, there is a pen on the table, resolve tudo. Ela não fala de posse, fala de existência. E é essa diferença que a gente vai desconstruir agora. E a raiz de toda essa confusão, sabe onde está? Na nossa própria língua, no português. Porque pra gente é super normal usar o verbo ter para tudo. A gente fala eu tenho um carro para indicar posse e também fala tenho um carro na rua para indicar que algo existe. É a mesma palavra para duas ideias diferentes. Já o inglês, bom, o inglês não tem essa flexibilidade. Lá a coisa é mais separadinha. Para cada ideia existe uma palavra, uma estrutura específica. E essa, pessoal, é a regra de ouro que a gente precisa guardar. Em inglês, essa separação entre ter algo a posse e algo existir, isso não é uma sugestão, não é uma questão de estilo, é uma regra, uma lei da gramática. O verbo to have é exclusivíssimo. Ele só serve para falar de posse. Para todo o resto, para falar de coisas que simplesmente existem em algum lugar, a gente vai precisar de outra ferramenta. E que ferramenta é essa? É exatamente a estrutura there plus to be. Pense nela como o carimbo oficial do inglês para dizer isto aqui existe. Sempre que a gente usa there is ou there are, a mensagem é uma só, bem clara. Algo existe em algum lugar. Não tem nada a ver com quem é o dono, com posse. É só uma constatação. Olha, isso está aqui. Olha só como esse exemplo deixa tudo mais claro. De um lado, to have, para a posse. I have a book. O foco aqui sou eu, o sujeito, o dono do livro. A pergunta que essa frase responde é, o que você tem? Agora olha o outro lado, there is, para a existência. There is a book on the table. O foco mudou completamente, né? Agora o importante é o livro e onde ele está. A pergunta aqui é outra, o que há na mesa? Percebem a diferença? Ok, a teoria tá clara. Agora vamos para a parte prática. Como é que a gente usa isso no presente? Porque, claro, a estrutura vai mudar um pouquinho se a gente estiver falando de uma coisa só ou de várias coisas. No presente, é bem simples, na verdade. O segredo todo está em olhar para a palavra que vem depois. Se essa palavra estiver no singular, tipo um gato, ou for algo que a gente não conta, como água ou informação, a gente usa there is. Simples assim. Agora, se a palavra estiver no plural, como dois livros, aí a gente usa there are. O verbo to be, ou seja, o is ou o are, tem que concordar com o que vem na frente. Singular com is, plural com are. Não tem erro. E essa imagem aqui é um exemplo perfeito clássico dos livros de inglês. A frase diz, there's a man on the roof. There's é só a forma contraída de there is, que é super comum no dia a dia. Pensem bem, a frase não quer saber quem é o dono do homem que está no telhado, né? A ideia só descreve a cena, constatar um fato. Existe um homem ali. É o uso perfeito da estrutura para falar do que a gente vê. Beleza, e para dizer não tem, mais fácil ainda. É só colocar o not depois do is ou do are. Então, there is vira there is not e there are vira there are not. Mas na vida real, falando no dia a dia, quase sempre a gente vai usar a forma contraída, que é bem mais natural. Então a gente fala there isn't para o singular e there aren't para o plural. E para fazer perguntas, aí entra em cena aquela inversão clássica do inglês que a gente já conhece de outros carnavais. O verbo to be simplesmente pula lá para frente da frase. Então, se a afirmativa é there is a hospital, a pergunta vira is there a hospital? Se a afirmativa é there are questions, a pergunta vira are there any questions? A lógica é a mesma, a gente só inverte a ordem para mostrar que é uma pergunta. Muito bem, a gente já dominou o presente, mas a vida não acontece só agora, né? Então vamos avançar um pouco e ver como essa estrutura funciona no passado e no futuro. A boa notícia é que a lógica principal, aquela do singular e do plural, continua valendo. O que vai mudar é só o verbo to be.
Essa linha do tempo aqui ajuda a gente a visualizar tudo. Olha só, no presente, a gente já viu there is e there are. Se a gente volta no tempo para o passado, o is vira was e o are vira were. E se a gente olha lá para frente, para o futuro, aí fica mais fácil ainda, porque tudo vira uma coisa só, there will be. O princípio é sempre o mesmo, só muda a conjugação do verbo. Então, vamos focar um pouquinho no passado. A regra é a mesma do presente, singular e plural. Para falar de uma coisa só que existia, a gente usa there was. Por exemplo, havia um problema. There was a problem. Para falar de várias coisas, a gente usa there were. Havia 2 cachorros. There were 2 dogs. A distinção entre singular e plural continua sendo a chave de tudo. Agora, no futuro, o inglês resolveu facilitar a nossa vida. É uma forma só para tudo. There will be. Não importa se é singular ou plural. Haverá uma festa. There will be a party. Haverá muitas festas. There will be many parties. É there will be e pronto. Bem mais simples, né? Certo. Agora que a gente já viu a base toda, vamos juntar as peças e consolidar esse conhecimento. Porque entender como isso se aplica em frases um pouquinho mais elaboradas é o que vai levar a gente para o domínio total dessa estrutura, que é fundamental. E para deixar a conversa ainda mais fluida, é muito comum a gente usar essa estrutura com palavras que indicam quantidade, os quantificadores, some, any, many, a lot of. Por exemplo, com leite, que é incontável. A gente não fala existem 3 leites, né? A gente diz there is some milk. E para perguntar, o any é perfeito. Is there any water? Usar essas palavrinhas junto com there is e there are faz o inglês soar muito mais idiomático, muito mais do dia a dia. Então, se a gente tivesse que resumir tudo, a grande lição de hoje, qual seria? Seria esta. Em inglês, ter é para posse, haver é para existência. Se algo pertence a alguém, se tem um dono, a palavra é have. Se algo simplesmente existe, está em algum lugar, a estrutura é there to be. Guardar essa ideia, internalizar essa diferença, olha, esse é o maior passo para a gente parar de cometer um dos erros mais básicos e finalmente começar a pensar com a lógica do inglês. E para a gente fechar, vou deixar um desafio. A partir de hoje, comecem a caçar essa estrutura por aí. Quando estiverem assistindo a um filme, ouvindo uma música, lendo alguma coisa, fiquem de olho. Quantos there is e there are será que aparecem? Fazer essa observação virar um hábito é o melhor jeito de tirar a gramática do papel e trazer ela para a vida real, para o uso automático. Obrigado por assistir e não se esqueça de deixar um like para ajudar o canal. Se não for inscrito, se inscreva e qualquer dúvida deixe nos comentários. Até o próximo vídeo.